Aleluia! Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus? Abra uma Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Leremos a partir do versículo 25. E é importante essa leitura, você prestar muita atenção, porque eu vou discorrer alguns assuntos, até o versículo 37 eu vou ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondesse bem, faz isto e viverás. 37, vamos ler até o versículo 37, pode prosseguir. Pode colocar, irmão, isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou também de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de uma grande íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-a sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que do mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faz da mesma maneira. Amém? Senhor Deus, fale conosco através da sua santa palavra, através do seu santo Espírito. Queremos sair daqui fortalecidos, ó Pai, sair daqui fortalecidos, corroborados pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Nós precisamos urgentemente de mudar a nossa visão a respeito da igreja que Jesus fundou. Hoje nós sabemos que existem muitas pessoas que brincam com a palavra, brincam com o nome igreja, fazem piadas, anedotas, conotações. E nós temos que entender que a igreja é sal, é luz, a igreja é a noiva de Jesus. Cristo fundou a igreja segundo o seu próprio poder, segundo o seu próprio coração. E ela foi fundada para Cristo, e a igreja deve ser mais do que um lugar de misericórdia. Hoje as pessoas têm uma visão de igreja onde você vai como entretenimento, vai assistir um show, vai ter um momento de distração. Mas a igreja é um lugar de misericórdia. É um lugar onde se deve praticar a misericórdia. Para não formar grupos, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de gregos e troiano. Já viu aquele negócio de igreja, de grupinho, onde eu gosto de meia dúzia de pessoas e nada mais, e outros nem sequer participam do que é igreja. Igreja não é parede, igreja é você, sou eu, somos nós.
Então, igreja é o lugar de exercer misericórdia, sendo o próprio remédio para a doença. Porque a igreja, ela é o remédio para a doença, ela tem o remédio para a doença, ela tem poder de curar. O próprio Jesus falou acerca da igreja assim: eu vos dou a chave do reino dos céus, tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligar na terra será também desligado no céu, tudo que vocês curar ficará curado, tudo que vocês ressuscitar vai ressuscitar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai demônio. Tudo isso é papel da igreja, é a grande comissão, pregar o evangelho. Agora nós temos que entender que nesse texto, respondendo a um doutor da lei, Jesus, ele deixa bem claro qual é o papel da igreja. E nós vamos agora voltar o nosso olhar para a atitude de um homem que a Bíblia não cita o seu nome, que a Bíblia não declara quem ele é, mas a Bíblia chama ele de samaritano, porque morava em Samaria. E esse homem vai nos dar uma grande lição do que é uma igreja que Deus agrada. Hoje eu quero mostrar para vocês a igreja que não está no coração de Jesus. Não está. Tem muitas pessoas que não importa como é que está sua vida no coração de Jesus. Tem muitas pessoas que não estão nem aí se Jesus está feliz, está alegre, está triste, se Jesus está gostando, não está gostando. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a igreja que não está no coração de Jesus. E esse samaritano vai mostrar para nós qual é a igreja que está e qual é a igreja que não está. E na Bíblia Sagrada, a igreja é vista como o corpo de Cristo, e nós temos que aprender que não deve ser esse corpo maldoso, escleroso, fedido, putrificado, mas esse corpo tem que ser vivo, cheiroso, bonito, para que Cristo venha brilhar nele. A igreja que não mora no coração de Jesus é uma igreja cega. E a Bíblia fala para nós, no capítulo 10, capítulo 12, no versículo 10, todos digam graças a Deus, digam comigo aleluia, fala comigo glória ao Pai. Capítulo 10, versículo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Todos digam graças a Deus. É 12 mesmo, capítulo 12, louvado seja Deus. É 10, 25, irmão, desculpa. 10, 25, olha o que diz. Aleluia. Levantou um certo doutor tentando o mestre, dizendo: como eu faço para fazer e herdar a vida eterna? Ele diz: você sabe o que está escrito na lei, como é que você está lendo lá? Eu leio lá que tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Ele disse: você respondeu bem. Jesus falou para ele: você está certo, você está lendo direitinho. E ele falou assim: mas e o mais, o que eu devo fazer? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: mas quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo? Quem é o meu próximo para que eu possa amar? Jesus então, versículo 30, coloca para mim. Jesus respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, tiraram, deixando ele meio morto. Fala comigo, meio morto. Meio morto é uma pessoa que está em coma, meio morto é uma pessoa que foi ultrajado, meio morto é uma pessoa que foi violentado. Ele não está vivo, mas também não está morto. Ele não está vivo ao ponto de poder andar, mas também ele não tem condições de levantar e agir, mas também não está morto, porque ele está respirando, ele está ouvindo. E esse homem cai na mão do salteador. Versículo 31 fala: descia pelo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Esse homem aqui revela a igreja que não está no coração de Deus. É uma igreja que vê alguém caindo, vê alguém moribundo, vê alguém enfermo, vê, mas não enxerga. Vê e passa de largo.
Ele diz que ele viu e passou de largo. Ele não quer uma igreja que não vê. Ele quer uma igreja que vê. Ele não quer uma igreja cega. Ele quer uma igreja que enxerga. Enxerga o que o outro está passando, enxerga o que alguém está enfrentando. Gente, tem pessoas que chegam na igreja tão derrotado, arrasado, cheio de demônios. Eu tenho experiência aqui de pessoas que chegaram na igreja. A princípio que chega na igreja, ele é cara ruim, o semblante sisudo, não conversa e não dá papo para ninguém. De repente ele vai ouvindo a palavra, Deus vai mudando, vai transformando. Passa um pouco, ele começa a rir, começa a alegrar, começa a cumprimentar as pessoas. Quando você menos percebe, ele está envolvido. Porque a libertação é um processo gradativo. Ninguém fica liberto da noite para o dia assim, pô, está liberto. Não, as pessoas chegam na igreja moribundo, doente, enfermo, problemático, trazendo sequelas de família, maldições hereditárias, pessoas que vêm cheio de demônio. Quando chega num lugar como esse, que ele caiu na mão de salteador, que ele está meio vivo, meio morto, a gente não pode passar de largo. A gente tem que passar a enxergar ele. Olha o que diz: o sacerdote descia. O sacerdote descia. O papel desse sacerdote aqui era curar. O papel desse sacerdote aqui era restaurar. O papel desse sacerdote era de amparar. Mas ele viu e passou de largo. Nós temos que parar de fazer vista grossa com problemas das pessoas. Nós temos que cuidar de pessoas. Jesus nos convida a cuidar de gente. A gente não pode, vamos dizer, põe um grupo seleto daqueles chegados, dos camaradas, e a gente está junto. Eu gosto desse grupo. Não, você tem que passar, ver alguém caído, ver alguém moribundo, ver alguém que caiu na mão do salteador, porque este é o teu próximo. O teu próximo talvez é aquele que caiu na mão do salteador. E hoje eu quero mostrar para vocês a igreja que não habita no coração de Jesus. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da placa lá fora, eu não estou falando da assembleia, eu não estou falando da igreja do Altíssimo, eu estou falando da igreja, eu, você, nós. A igreja que mora no coração de Jesus é uma igreja como o bom samaritano, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Descia um sacerdote, vendo-o, passou de largo. Viu, mas não enxerga. Se nós passarmos a prestar atenção em semblantes de pessoas no trabalho, começar a prestar atenção no semblante do seu vizinho, no semblante dessa pessoa que está sentada aí, talvez perto de você, que talvez não precise de muita coisa, precisa só de um sorriso, precisa só de um aperto de mão, precisa só de um olhar, precisa só de uma atenção para ser curado, para ser liberto. As pessoas estão tão carentes, irmão, que se você chegar numa pessoa e falar para ele assim, dentro do olho dele assim, Jesus te ama e tem um plano na sua vida, ele enche os olhos de lágrima. Eles estão carentes, porque não tem mais isso lá no mundo, não tem mais amor verdadeiro lá fora, não tem sinceridade lá fora. Nós temos que ser luz para brilhar, nós temos que ser sal para salgar, nós temos que ser o quê? Caminho para guiar. E esse homem, sacerdote, viu, passou de largo. Ele viu, e a igreja que está no coração de Jesus não é apenas aquela igreja que vê, mas é uma igreja que enxerga. É uma igreja que enxerga, que vê o problema do outro. Todos digam aleluia. É obrigação nossa de enxergar a ferida daqueles que estão na beira do caminho. Quem está na beira do caminho não está no caminho, está na beira. Quem está na beira está leviano. Quem está na beira não sabe para onde vai. Nós temos que voltar a atenção para estas pessoas. Faltou na igreja? Liga. Sumiu? Vai atrás. Pergunte se está bem. Isto é igreja. Eu jamais gostaria de ser pastor de uma igreja de movimento, de uma igreja de oba-oba, de uma igreja onde de showman,
Eu quero ser uma igreja onde sente, chora, alegra junto. Nós estamos aqui, um por todos e todos por um. É a filosofia dos 3 mosqueteiros. Não é cada um para si, Deus para todos, não. Esse sacerdote passou, viu, mas alargou o caminho. Vê, mas não enxerga. Viu, mas não observou, não aproximou dele. Uma igreja sem coração não é uma igreja que vai morar no céu, mas uma igreja que vai morar no céu. Olha o que diz o verso 32, antes de mostrar a igreja que vai morar no céu. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, viu, mas também passou de largo. Quantos bons samaritanos precisamos para passar no nosso caminho? Quantas pessoas que caiu na mão do salteador, alguém que frustrou na caminhada, perdeu o emprego, está com depressão, está com angústia, está aflito, está atribulado. E novamente eu digo, irmãos, as pessoas hoje não vão pensar que as pessoas só querem dinheiro. As pessoas só querem um sorriso, as pessoas só querem atenção. Quantas pessoas que falam para mim: bispo, eu queria um gabinete com você, bispo, eu queria sentar com você. A gente marca, a pessoa chega, senta, conta a vida inteira, e a gente fica perguntando: o que ele quer comigo? Não, ele só queria conversar, só conversar. No finalzinho a gente ora, chora, alegra, a pessoa fica feliz, nunca mais esquece da gente. As pessoas estão carentes. Vocês podem prestar atenção que o bom samaritano, ou seja, esse homem que caiu na mão do salteador, ele foi espancado, ficou meio morto, meio vivo. Quantas pessoas que estão dentro da igreja meio vivo, meio morto? Meio vivo, meio morto. Está na UTI espiritual. E não tem ninguém que aproxime e fala assim: estou do seu lado, vou orar por você, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Bispo, meu negócio é eu e minha esposa. Deixa eu te dar um conselho. Você pode ter a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, mas uma boa amizade é diferente. Uma boa amizade é diferente. Amizade de homem e mulher é eros, amor de conjunção carnal. Amizade de amigo é Eliel. Amizade de Deus é ágape. Então nós temos que entender que para cada a dimensão da nossa vida, cada situação da nossa vida requer uma atenção. E às vezes a gente pede para Deus: manda anjo, manda teu anjo. E a gente espera o Gabriel descer com gelo seco, luzes piscando para tudo quanto é lado. E cadê o anjo? Talvez o anjo está do seu lado. É o seu irmão, sua irmã, é o seu amigo, é uma mensagem. Deus está mandando para você. O versículo 33, olha o que diz a palavra: mas certo samaritano, viajando, veio até ele, viu, foi movido por íntima compaixão. Está vendo a diferença? Passou o sacerdote, viu, passou de largo. Desceu o levita, viu, passou de largo. Mas esse aqui, um certo samaritano, é anônimo, não dá o nome dele, só fala que é de Samaria. Viajando veio até ele, viu-o, movido de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou azeite e vinho, pôs sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. O que é? É uma pessoa que move de compaixão, é uma pessoa que é movido pelo desejo de ajudar, de ver a pessoa bem, de ver a pessoa liberta. Eu vou dar o exemplo aqui da Renata, né? A Renata é filha da minha prima Regina. E a Renata, a primeira vez que ela veio na igreja, até passar mal aqui, ela passou endemoniado. Mas hoje
É uma menina atuante aqui na igreja, está junto aí com todo mundo, todos os eventos está junto, tá? Entendeu? Sendo trabalhada, esculpida, trabalhada. O que é? As pessoas têm que entender isso, gente. Que nós temos a responsabilidade de libertar alguém. Tem pessoa que não chega em você, não é porque ele é ruim, não. Ele não chega porque a criação dele, às vezes, montou um bloqueio, ou o convívio familiar dele dá bloqueio, o jeito de levar a vida tem bloqueio. Aí você quer que chegue na igreja e fica rindo para você. Então aí você tem que ter paciência, trabalhar, agir, orar, aproximar, e a pessoa vai liberando, a pessoa vai sentindo bem. Vocês estão me entendendo? Então este bom samaritano, a Bíblia fala que ele aproximou, viu, atou-lhe as feridas, cuidou dele, levou para uma estalagem, zelou daquele homem. Nós temos que entender que o coração, a palavra misericórdia, o original dela é misericárdio. A palavra miserê é miséria, cardio, coração. Então ele está falando assim: olha para a miséria de alguém com o coração. Você não pode olhar com a razão. Quando você fala misericórdia a Deus, você está falando: Deus, olha para a miséria do meu coração. Misericárdio. Olha para a miséria do meu coração. Todos nós temos nosso lado infernal, nosso lado mau, nosso lado inferninho. É verdade ou não é? Todos nós. Aquele momento que passa aquele pensamento ruim, aquelas intenções ruins. Então você tem que vai trabalhando isso, vai esculpindo isso. Quantas pessoas que não conseguem firme na igreja porque falam assim: irmão, eu não consigo, meu coração está carregado, eu sinto que eu sou maldoso, eu sinto que eu sou isso, eu sou... Calma, todos nós temos o lado infernal, porque em nós, a Bíblia, Paulo falou assim: em mim não habita bem algum. Tem gente que aceitou Jesus, nunca mais pensou maldade, nunca mais cobiçou ninguém, nunca mais mentiu, nunca mais errou, nunca mais pecou. Mentira! Vocês estão me entendendo? A gente sempre temos que dominar a nossa velha natureza, esculpir o nosso homem novo, trabalhando nele, crucificá-lo na cruz de Jesus e continuar firme, sempre melhorando, conforme a Bíblia fala: a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. A luz da aurora começa uma pontinha, a luz da aurora é só um amarelão. Aí é como a luz da aurora, tá nascendo o dia, vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito, até você aprender a dominar esse homem, dominar essa mulher que está dentro de você. Não vá pensar: eu aceitei Jesus, nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou pecar. A gente erra, peca, falha, mas a gente levanta, fica firme e deixa Deus, aleluia, trabalhar no nosso caráter. Quem me entende, levanta a tua mão. Pare de cobrar perfeição de pessoas imperfeitas. Pare de cobrar perfeição de pessoas imperfeitas. A igreja que não está no coração de Jesus é uma igreja que vê, mas não enxerga. É uma igreja que não tem sentimento, uma igreja que não tem emoção. Aquela velha história: que se lasque. Cristão não usa esse adágio. Que se lasque. Não, cura. Derrama azeite, derrama vinho, põe na sua cavalgadura. Esse homem aqui desceu do seu animal, colocou o moribundo em cima do seu animal. O que é? Ele próprio deixou de gozar do privilégio de andar em cima de um cavalo para colocar o moribundo em cima do cavalo dele. Levou ele para um lugar, cuidou dele, e ele foi tão caridoso que ele falou para os donos da estalagem no versículo 35. Ele diz assim, versículo 35: partiu outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele para mim, e o mais, quando tudo que você gastar, eu te pagarei quando voltar. Não era amigo, não tinha vínculo de amizade, não era parente,
mas era um bom samaritano. Quem é bom? Quem é bom não é quem erra não, irmão. Vou pensar, quem é bom é quem nunca erra. Bom é quem nunca peca. Não, bom é quem sente a dor do outro. Bom é quando você desce da sua posição e fala, eu vou ajudar alguém. Eu fiz uma pergunta para alguém nessa semana. Qual é a diferença do rebanho das ovelhas e o rebanho do sacrifício? Ou a ovelha do rebanho ou a ovelha do sacrifício? Você sabe a diferença? A ovelha do rebanho é todo mundo, é a massa. Todo mundo é ovelha do rebanho. Aí o sacerdote vai lá no meio do rebanho, separa algumas ovelhas para trazer para o altar, para o sacrifício. É aquela que morre pelas outras. Deu para entender? Qual é a ovelha do sacrifício? É aquela que mesmo chorando, mesmo sofrendo, ele ri para o outro e fala assim, a vitória é sua, a bênção é sua. Talvez ele está pior do que o outro, mas o dever dele é falar, Deus vai te dar a vitória. Quem está me entendendo? Talvez ele está pior do que o outro, está passando, está chorando sangue, mas ele abre o sorriso e fala, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Ele sobe no altar, ele prega uma palavra que ele mesmo não está dando conta, mas ele quer curar o povo. Ele canta, ele mesmo está chorando, mas ele quer ver o povo alegre. Aleluia, paga preço, meu irmão, aleluia. Quantos podem entender esta boa palavra? Levante a tua mão para o céu. Nós precisamos ter necessitados perto de nós, para nós sermos usados como agente de cura. Sermos usados como agente de cura. Todos digam glória a Deus. Nós temos que encontrar na igreja um ambiente de refrigério, ambiente de refúgio, ambiente de graça. Quantas vezes, irmão, as pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, ora por mim. E eu estou dentro de mim falando assim, meu Deus, se eu contar minha história para essa irmã. Vocês estão me entendendo? Mas você fala assim, isso, irmã, mas Deus vai dar vitória. Irmã, alegra teu coração, irmã. A irmã fala assim, nossa, o bispo, não tem problema. Não tem nenhuma dificuldade. Tem época que se você contar a história para o carroceiro, é o cavalo que chora. Mas temos que um fortalecer o outro. Eu me lembro o dia que eu estava lá em Anápolis, aí eu ia passando no corredor, uma irmã nova convertida falando com a outra ali, e a outra ouvindo, chorando, e eu ia passando, bispo, eu estou falando para ela aqui, alegrar o coração dela, porque a minha luta é muito pior do que a dela, o meu problema é maior do que a da irmã, se eu contar minha história para você. Eu falei, irmã, não é assim que faz, porque ela não quer ouvir isso, ela quer ouvir que Deus, que tem alguém melhor do que ela, que tem alguém que está curado. Seja curada, cura ela. Fala para ela que você é um agente de cura. Não é para compartilhar miséria, compartilhar desgraça, não, é para compartilhar a bênção de Deus. Deus vai te dar vitória, até no casamento. Se o marido está para baixo, chega na mulher, a mulher fala assim, mulher, eu não sei o que eu faço, eu acho que está dando tudo errado. A mulher fala assim, eu também não sei não, o que nós vamos fazer? Mulher, então vamos pendurar um nó no nosso pescoço e nós dois precipita no oceano e vamos morrer nós dois juntos. Tem hora que um tem que falar para o outro assim, calma, peraí, não é assim não, não é assim não, levanta a cabeça, Deus vai dar vitória, porque é um levantando o outro. A Bíblia diz que se dois dormirem juntos, ambos se aquentarão. Se ai daquele que dorme só, como se aquentará? E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sabe o que é isso? Marido, mulher e Deus não vai quebrar jamais. Aleluia! Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Bate palma para Jesus. A igreja que não está no coração de Jesus é uma igreja que não tem mão para levantar o outro. Olha o que aconteceu no versículo 34. Versículo 34, por gentileza. Aproximou, atou a ferida. Esse homem aqui, o bom samaritano, pega na ferida. Deixa eu dar uma experiência para vocês. Eu estava em Anápolis, alguns anos atrás, e
De repente eu tive um sonho à noite. E eu nunca sonho. Eu nunca sonho, irmãos. Mas se eu sonhar, é revelação. E eu sonhei que estava numa praça pregando para uma multidão. E eu orava para Jesus curar aquela multidão. E eu via pessoas moribundas, paralíticos, cego, pessoas doentes, acamadas. E vi um leproso, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E eu falei, cura esse homem, Senhor. E Deus falou assim, eu vou curar através de ti. Desça do palanque, ore por ele. E eu cheguei perto daquela pessoa leprosa e pus a mão de longe. Ele falou, chega a mão. E eu falei, vai me pegar. Chega a mão. E eu falei, vou ser contaminado. Quando eu pus a mão na cabeça, com muita resistência, ele falou, abraça. Aí eu já estava perdido, mesmo abracei. Quando eu abracei, ele falou assim, beija. Um homem vestido de branco mandando eu beijar o doente, o leproso. Eu falei, para quem está perdido, todo mato é caminho, já estou aqui mesmo. Quando eu beijei, que eu olhei, ele foi curado, no beijo. Naquele dia eu descobri que é o amor que cura. Que é o amor que cura. É o amor que liberta, é o amor que transforma. Oh, aleluia! Deus nessa noite está te levantando como agente de cura, como agente de libertação, como agente, aleluia, que pode transformar vidas. Se você crê, eu quero que você glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Ele aproximou, atou a ferida, Ele teve atitude. A igreja de Jesus precisa de ter isso. Olhos para enxergar, mão para atar a ferida. E até investimento. Esse homem aqui fez um investimento. Levou para a estalagem, pagou o hospedeiro, fez investimento financeiro. Ou, cura acontece também em investimento financeiro. Não, pode falar? Vou te falar. Você quer curar alguém? Principalmente alguém que não vai com a sua fachada? Tem aquele negócio, meu espírito não bate. Isso não pode acontecer no meio da igreja, porque o espírito que habita em mim é o espírito que habita em ti. Amém? Nós temos que dominar esses impulsos do nosso espírito ignorante, dominar as intenções infernais que nós temos dentro de cada um. Não vá pensar que, o bispo Wanderley é liso. Paulo falou, em mim não habita bem algum. A vontade de pecar é 24 horas por dia. A vontade de errar é 24 horas por dia. A vontade de falar o que não pode é 24 horas por dia. É verdade ou não é? Mas a gente pega tudo isso, domina, joga num saco e fala, está repreendido no nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? A igreja tem que ter mão. Uma igreja sem mão não agrada a Deus. Uma igreja sem atitude não agrada a Deus. A igreja é o pronto-socorro espiritual de vidas. Esse homem aqui fez um investimento. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou parar agora de pregar e orar. Lembra de Jacó? Lembra de Esaú, seu irmão? Jacó passa o irmão para trás, rouba o direito de primogenitura. Quando passa muitos anos, Jacó está voltando. E a ira de Esaú continua a mesma. A ira do irmão de matar ele continua a mesma. Ele fala, eu tenho que dar um jeito de aplacar o furor do meu irmão. Sabe o que ele fez? Chamou um grupo de servos e servas, pôs ovelha, animal, gado na mão dele, falou assim, leva de presente para o meu irmão. E eu estou indo atrás. Quando chegou os servos, falou assim, todo esse rebanho que você está vendo é presente. Esaú falou, presente? Quem? Jacó, seu irmão. Como é que vai irar com a pessoa que está mandando um presente? Ou, se você não puder dar um presente, pelo menos uma felicitação. Não, mas eu não tenho. Pega na mão da paz do Senhor. Para de ser sisudo, acaba o culto. Vambora. Demônio já te pega logo na saída, irmão. Calma, olha dentro do olho do irmão. Você está bem? Como é que está? Tudo bem? Não te vi aqui no culto. Cria relacionamento.
Deus nos chamou para viver em comunidade. O que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não pode ficar sozinho. E tem uma coisa: quantos casais que dormem junto, comem junto, viajam junto e se sentem só? Só. Nós temos que entender isso. Relacionar verbalmente, relacionar fisicamente, relacionar com a sociedade. O homem não nasceu para ficar sozinho. Senão você vai desaparecendo do cenário. Aí vem aquela história: quem não é visto, quem não é visto, você chega, sai, não importa com ninguém, e depois quer que as pessoas vá atrás. Está errado. Tem que fazer o seu papel. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então, a igreja tem que ter mão, a igreja tem que ter olho, a igreja tem que ter saúde. Uma igreja não pode ser doente. Olha o que diz o verso 34. Olha aqui: aproximou, atou as feridas, deitou azeite. O que é azeite? Espírito Santo. Derramou vinho. O que é vinho? Símbolo da alegria. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. Vinho é alegria, sinônimo de festa. Você tem que aprender a fazer festa. E não se faz festa só com dança. Às vezes a gente cria um ambiente de festa sorrindo. Quem está me entendendo? A gente cria um ambiente de festa de sorrindo. A mulher levanta de manhã, o marido está com aquela cara de maracujá, de gaveta. O marido chega em casa, a mulher está com cara de maracujá, de gaveta. Tudo murcho, não tem um sorriso. Aí ele fala assim: amanhã eu passo no bar. Vocês me entenderam? O diabo já começa a mostrar outras opções. Mas de repente chega em casa, estava te esperando, você demorou, cafezinho quente, tem um suco geladinho, foi bom o seu dia. A pessoa fala assim: é aqui que eu vou ficar, aqui é meu lugar. Todos digam amém. Então uma igreja tem que derramar azeite, tem que derramar vinho. O vinho é alegria, o vinho é esperança, é cura, cicatriza. O vinho é terapêutico, o vinho é cicatrizante. O azeite é o Espírito Santo. Não, irmão, se você for conviver só com as pessoas que você gosta, daqui uns dias não vai poder contar nem no dedo das mãos. Porque cada dia que passa, o feijão carioca está criando todo tipo de gente. Cada dia menos amor. É verdade ou não é? Até os menininhos hoje é impetulante, ignorante. Tem criança que você não pode nem brincar com ele. Um dia eu fui brincar com o menino e disse assim: nossa, bonitinho você. Ele falou assim: não te conheço não. Porque as crianças estão sendo criadas em um regime de quanto mais distanciar é melhor. A própria mãe fala assim: não dá moral para ninguém, não conversa com ninguém, não pega na mão de ninguém. É verdade ou não é? Essas crianças que estão vindo aí, é uma criança que eles se refugiam na internet, nos jogos, refugiam em lugares, porque não confia em gente. Quem está me entendendo, levanta a mão. Não confia em gente. Então pelo menos na igreja nós temos que criar um ambiente de confiança, um ambiente de irmandade, um ambiente de relacionamento. Quantos podem glorificar o nome do Senhor?